Uma boa noite a todos, que sejamos todos bem-vindos, que possamos aqui encontrar tudo aquilo que buscamos para nosso esclarecimento, para nossa jornada, que nos auxilie com base em todos os ensinamentos do Cristo, ao crescimento, à evolução, ao progresso, principalmente no sentido moral, que é o objetivo principal da doutrina espírita. Fazer com que seus membros cresçam moralmente, respeitando todos os outros princípios. Antes de iniciarmos, gostaríamos de convidar a todos para a nossa 25ª Semana Espírita. O cartaz de divulgação está aqui, com os detalhes a mais, que se realizará do dia 13 a 17 de abril agora. Palestras diárias, às 20 horas, sendo que na quarta-feira, além da palestra das 20 horas, nós teremos uma palestra às 14 horas da tarde, com palestrantes que virão de outros centros para nos trazer uma mensagem mais profunda, por um tempo mais longo, que normalmente nós dispomos aqui para abranger os assuntos, abordar os assuntos. Então, sempre é uma semana de iluminação, não só para nós espíritas, mas para toda a nossa comunidade que vem à nossa casa em busca desses temas. Então, pedimos a todos que nos auxiliem na divulgação, na propagação desse trabalho, porque ele, como eu falei, ele é para além das paredes, dos limites da nossa doutrina. Vamos abrir os trabalhos dessa noite com uma mensagem do Lourival Lopes. Senhor, dá-me o espírito de resistência perante as lutas que tenho pela frente. Quando surgir a dor, o obstáculo, a dificuldade, o problema, bafeja-me na fragrância do teu amor. Não me deixes entregue à perturbação mental que destrói a harmonia interna, leva ao egoísmo e ao beco de treva e sofrimento. No meio da luta, quero estar firme, compreensivo e inteligente, encarando com tranquilidade e coragem os acontecimentos que trazem confronto, imposição, dificuldade. Peço-te ter sempre presente no entendimento do imenso valor da minha vida, que está posta em tuas mãos e obedece a elevados objetivos, que ainda não posso compreender. Refreia-me a impulsividade, a intolerância, a revolta, e impõe-me a calma, a alegria e a paz. Assim fazendo, obedeço à marcha da vida e progrido sem interrupção. Obrigado, muito obrigado. Então, essa mensagem do Lourival é um convite à fé, àquela confiança nessa energia maior, nessa energia divina, que nos está disponível com um sinal de Wi-Fi. Cabe a nós nos conectarmos a ela para que possamos usufruir de toda a sua benesse. Então, deixemos que essa energia inunde nossos corações, nos ilumine e nos fortaleça, principalmente nos momentos mais difíceis, nos momentos em que precisamos de uma força externa para podermos seguir adiante. Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão de cada dia. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim damos como aberta nossa sessão de hoje, rogando todo o amparo, toda a iluminação, a inspiração
da espiritualidade aqui presente, a nossa companheira Elizabeth, que trará as reflexões dessa noite. Uma boa noite a todos. Nesta noite, como estamos já quase na Sexta-feira Santa, estamos na chamada Semana Santa, nós vamos recordar aqui algumas passagens do Mestre Jesus e a mais bela de todas, que foi a sua ressurreição. Está em Mateus, no capítulo 27, versículos de 45 a 61, essa dolorosa passagem. Desde o meio-dia até as 3 da tarde, toda a terra ficou coberta de escuridão. Pelas 3 da tarde, Jesus exclamou com voz forte, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Na tradução de Lucas, ele diz assim: Pai, em tuas mãos coloco o meu espírito. Há uma diferença qualquer. Alguns que ali estavam ouvindo diziam: ele chama por Elias. Logo, correndo, um deles tomou uma esponja, embebeu de vinagre, fixou-a na ponta de um caniço e deu-lhe de beber. Outros diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Dando de novo um forte grito, Jesus expirou. E eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e fenderam-se as rochas. Abriram-se os túmulos e muitos corpos de santos ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, vieram à cidade santa e apareceram a muitos. O oficial romano, os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo quanto sucedera, ficaram com muito medo e diziam: verdadeiramente este era Filho de Deus. Havia ali, olhando de longe, muitas mulheres tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Apresentou-se a Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Tomando José o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o sepultou em seu próprio sepulcro, todo novo, que tinha mandado cavar na rocha. Depois de rolar uma grande pedra à entrada do sepulcro, retirou-se. Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas em frente ao sepulcro. Então, meus irmãos, os 4 evangelistas narram com alguma semelhança o suplício de Jesus, desde que o entregaram a Pilatos, sua morte e a sua ressurreição. Contudo, é a ressurreição que constitui um dos mais extraordinários fenômenos da vida do Mestre. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 3, se lê assim: depois da paixão, se lhe apresentou vivo, dando-lhes muitas provas, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Mas voltemos no tempo. 2 dias eram passados sob o doloroso drama do Calvário. Penosa situação de dúvida reinava dentro daquela pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender qual era a finalidade daquele sacrifício de Jesus. Não era Jesus o poderoso Filho de Deus, que ressuscitava mortos, curava doenças incuráveis, tirava os espíritos maus das pessoas obsidiadas? Por que se humilhava assim,
sangrando de dor nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Por que um emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre dois ladrões? No entanto, segundo Humberto de Campos, por Chico Xavier, no entanto, o mestre redivivo observava a incompreensão dos seus discípulos, como o pastor que contempla o seu rebanho desarvorado. Desejava fazer ouvir a palavra divina diante daqueles corações atormentados, mas só a fé ardente e o ardente amor conseguem vencer os abismos da sombra entre a terra e o céu. E todos os seus companheiros se deixaram abater pelas ideias negativas. Agora vamos ver no livro Boa Nova o que sucedeu 3 dias depois desses acontecimentos. A Boa Nova também é de Chico Xavier, já foi citado por Humberto de Campos. Foi então, quando na manhã do 3º dia, a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Queria ainda uma vez aromatizar aquelas mãos inertes e frias, ainda uma vez queria contemplar o Mestre adorado para cobri-lo com o pranto do seu amor purificado e ardoroso. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara, e, sobretudo, aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor. Surpresa, por não encontrar o corpo bem-amado, já se retirava entristecida para dar ciência do que verificara aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandamente aos seus ouvidos: Maria. Ela se supôs chamada pelo jardineiro, mas em breves instantes reconhecia a voz inesquecível do mestre e lhe contemplava o inovildável sorriso. Quis atirar-se-lhe aos pés, beijar-lhe as mãos, num suave transporte de afetos, como faziam nas pregações do Tiberíades. Porém, com um gesto de soberana ternura, Jesus afastou, esclarecendo: Não me toques, pois ainda não fui ao meu Pai que está no céu. Instintivamente, Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do mestre, num transbordamento de lágrimas de inexcedível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. Então, depois nós vemos lá em João, que ele nos narra, que depois disso Maria Madalena foi correndo contar aos seus discípulos que vira Jesus e o que Jesus lhe tinha dito. E naquele mesmo dia, 2 de seus discípulos, eles iam para uma aldeia chamada Emaús. Falavam de tudo que se passava nos últimos momentos, quando Jesus tinha sido crucificado. E ocorreu que, enquanto conversavam e conferiam sobre tudo o que tinha acontecido, o próprio Jesus veio encontrá-los e se pôs a caminhar com eles. Mas os seus olhos estavam turbados e eles não conheceram Jesus. Propositadamente não era para que eles vissem ainda o Mestre. Aí Jesus se aproximou deles, os olhos estavam tolhidos, como diz o Evangelho, se aproximou deles e perguntou: Que conversais enquanto estáis caminhando? De onde vindes? Por que estáis tão tristes? E um deles, chamado Cleófas, falou: Só vós que sois estranhos em Jerusalém, para não saber o que se passou nesses últimos dias. Jesus, um poderoso profeta, diante de Deus e diante de todo o povo, foi entregue pelos príncipes, sacerdotes, senadores para ser morto, crucificado com 2 ladrões. Nós esperávamos que ele fosse resgatar Israel. Nós achávamos que seu reinado era mais profundo, era mais material.
É verdade que algumas mulheres nos falaram que foram no túmulo e encontraram vazio, mas nós não sabemos ainda se Jesus está vivo. Foi quando Jesus lhe disse que eles tardavam em compreender o que os profetas haviam dito, que o Filho do Homem deveria passar por aquela situação toda e no terceiro dia ressuscitar. E em seguida, Jesus explicou em todas as Escrituras, desde Moisés, todos os profetas, o que fora dito sobre ele. Quando estavam próximos da aldeia para onde eles iam, eles pensaram que podiam passar a noite ali e convidaram Jesus para pernoitar com eles. E aí, naquele momento, eles entraram, foi servido o pão, e quando Jesus repartiu o pão, eles reconheceram, seus olhos se abriram e eles viram que era Jesus. Mas na mesma hora, Jesus desapareceu na frente deles. Então eles disseram um ao outro, está em Atos dos Apóstolos, não é verdade que o nosso coração estava todo ardente em nós, quando aquele homem nos falava no caminho e quando nos explicava as Escrituras? E se levantando na mesma hora, eles foram para Jerusalém e viram os 11 discípulos, estavam reunidos, e eles lhe disseram que Jesus havia ressuscitado. Contaram o que ele lhe contara no caminho, que ele falara sobre as Escrituras, que ele tinha se deixado reconhecer. E enquanto assim conversava com os discípulos, Jesus se aproximou, entrou dentro do recinto e lhes disse: a paz seja convosco, sou eu, não tenhais medo. Mas na perturbação e no temor com que foram tomados, eles imaginaram que era um espírito. E os evangelistas narram que Jesus pediu que eles apalpassem seus pés e suas mãos, que o tocassem, para ver que um espírito não tem carne e osso. Mas como eles estavam incrédulos ainda, transbordando de alegria, de admiração, mas de temor, Jesus pediu-lhes algo para comer. E eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E Jesus comeu na frente deles. Narram as Escrituras que 8 dias depois, estando os discípulos reunidos no mesmo lugar com as portas fechadas, ele se colocou no meio dele e lhes disse: a paz seja convosco. Foi neste dia que Tomé, que não acreditara na sua ressurreição e estava ausente na primeira aparição de Jesus, creu ao tocar nas mãos e nos pés de Jesus a marca dos cravos com que ele fora crucificado. Foi quando o mestre diz aquela célebre frase: porque viste, creste, Tomé, benditos são aqueles que não viram e que creram. A terceira aparição de Jesus aos seus discípulos foi à margem do lago de Jerusalém, de Tiberíades. Eu vou ler no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo de 1 a 13, dada a beleza desta passagem, que só encontrei tão divinizada assim nos registros de João. E Jesus apareceu assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Os outros lhe disseram: nós também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. Chegada a manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Disse Jesus: filhos, por acaso não pegastes nenhum peixe? Responderam eles: não. Ele lhes disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram-na, pois, e nem podiam arrastar a rede por causa da multidão de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse então a Pedro: é o Senhor. Assim que Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram de barca, pois não estavam distantes da terra, senão uns 100 metros,
puxando a rede com os peixes. Assim que desceram à terra, viram brasas acesas e um peixe sobre elas e pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Subiu Simão Pedro e arrastou a rede para a terra com 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus lhes falou: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atreveu a perguntar-lhe: quem é que tu és? Sabendo que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e deu para eles e também o peixe. Depois disso, conduziu-os a Betânia, os abençoou e, tendo-os abençoado, foi arrebatado aos céus. Está aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Jesus elevou-se à vista deles, e uma nuvem o ocultou a seus olhos. E com olhos fitos no céu, enquanto ele partia, eis que 2 homens vestidos de branco puseram-se diante deles. Eles também disseram: Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado ao céu de vosso meio, voltará, assim como o vistes subir para o céu. Então, meus irmãos, João também nos diz, no capítulo 20, que muitos outros sinais ainda fez Jesus na presença dos discípulos, mas que nem todas foram escritas nos livros evangélicos. Estes, porém, foram escritos, o que nós temos conhecimento que foram escritos, para que nós creiamos que realmente Jesus era o enviado de Deus e para que nós, crendo, nós possamos levar esta fé a outras criaturas. Agora, as 3 aparições de Jesus. Ficou 40 dias na terra depois da sua ressurreição. Nem tudo foi escrito, como diz João. Mas neste breve estudo nós perguntamos: com que corpo apresentou-se Jesus no 3º dia da sua ressurreição? O corpo era igual ao de antes da sua morte? Responde os imortais que não. Não era o mesmo corpo. Quando Jesus disse aos discípulos: apalpai-me, para ver que eu tenho carne e osso e um espírito não tem carne e osso, Jesus não pretendia enganá-los. Ele apenas não tinha como dizer aos discípulos que ele estava usando um corpo fluídico. Nós lemos em A Gênese, no capítulo 15, item 61, a reflexão de Kardec. E Kardec diz assim sobre o corpo que Jesus se apresentava: observando-se as circunstâncias que acompanharam as suas diversas aparições, reconhece-se nele, nesses momentos, todos os caracteres de um ser fluídico. Ele aparecia de repente e desaparecia do mesmo modo. Para aqueles caminheiros da estrada de Emaús, ele estava comendo pão com eles e desapareceu. Foi visto por uns e não pelos outros, sob aparências que não o fazem reconhecer. Quando ele estava na beira do mar de Tiberíades, os discípulos também não o reconheceram. Mesmo por ser, ele não se faz reconhecer mesmo seus discípulos. Mostra-se em lugares fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar. Mesmo a sua linguagem não tem o som de um ser corpóreo. Tem o tom breve e sentencioso particular dos espíritos que se manifestam dessa maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, têm alguma coisa que não é do mundo terreno. A sua visão causa, ao mesmo tempo, surpresa e medo. Seus discípulos, vendo-o, não falam com a mesma liberdade. Eles sentem que não é mais o mesmo homem. Então, meus irmãos, seus discípulos, ignorando a causa primeira do fenômeno das aparições, não se davam conta dessas particularidades
que provavelmente eles não notavam. Eles viam Jesus e o tocavam, pensando que era um Jesus ressuscitado no corpo físico. Mas quando Jesus elevou-se à vista deles, como está lá no Atos dos Apóstolos, e uma nuvem ocultou os seus olhos, eles compreenderam que aquele corpo não poderia ser um corpo carnal. Então nós vemos que depois da ressurreição, quando quer deixar a terra, e os discípulos devem ter observado isso aí, o seu corpo se eleva, desvanece e desaparece. Não deixou nenhum traço. Prova evidente que o corpo era de uma outra natureza, diferente daquele antes da sua crucificação. No entanto, o maior dos milagres que Jesus fez, aquele que atesta verdadeiramente a sua superioridade, é a revolução que os seus ensinamentos propiciaram ao mundo. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na condição mais humilde, entre um povo quase ignorado, sem preponderância política, nem artística ou literária, não pregou senão por 3 anos. E neste curto espaço de tempo, é desentendido e perseguido, caluniado, tratado de impostor, traído por um de seus discípulos, negado por outro e abandonado por quase todos no momento crucial da cruz. Ele não escreveu nada, não fazia senão o bem. Ajudado por homens tão simples quanto ele, a sua palavra bastou para regenerar o mundo, sua doutrina abafou o paganismo e se tornou a chama viva da civilização. O triunfo de sua doutrina é o maior de todos os milagres, repetimos, ao mesmo tempo que prova a sua missão divina. Livros foram e continuam sendo escritos sobre Jesus, tanto na terra como no mundo espiritual. Dezenas de filmes, séries, foram inspiradas na sua trajetória divina. Tudo incompleto, tudo imperfeito diante da sua grandiosidade. Luiz Sérgio, pela psicografia de Irene Pacheco Machado, nos afirma na obra Dois Mundos Tão Meus, abrir aspas, um dia poderemos conhecer toda a extensão do seu messianato de amor, a excelsidade de sua vida, porque tudo está registrado nos arquivos da vida maior. Irmão X, novamente, ainda era dos primeiros livros, ele ainda se escrevia Humberto Campos, na mesma obra. Ele narra o que foi, naqueles dias longínquos, o encantamento, a magnitude que causou a ressurreição de Jesus. Diz assim, a mensagem da alegria ressoou então na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. O evangelho era a verdade imutável. E em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo e outros ouvidos lhe escutaram a voz dulçurosa e persuasiva, como nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. A luz da ressurreição, por meio da fé ardente e do ardente amor, havia banhado de claridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. Então, meus irmãos, nos encaminhando para o fim desses nossos apontamentos, pensemos assim, que a lembrança de sua ressurreição seja um convite para refletirmos mais sério e profundamente sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre as vidas
das pessoas que amamos, ou daquelas que encontramos nesse vai-vem das nossas existências, estejam elas perto ou afastadas de nós. A fé ilumina a vida, fortalece e esclarece a trama misteriosa dos nossos dias, das nossas vidas. A mesma luz que guiou os peregrinos no deserto há mais de 2000 anos continua a nos guiar através da força da sua mensagem. Que a fortaleza dessa mensagem de Jesus, revivida já nestes dias onde iniciamos a Semana Santa, enterneça nossos corações com mais força, com mais vigor, e nos impulsione a vivermos mais o Evangelho de Jesus, amando-nos uns aos outros como Ele nos amou. Que assim seja. Depois de ouvirmos toda essa trajetória do Cristo, dos últimos momentos do Cristo sobre a terra, nos unamos todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, aqueles que nos assistem pelos nossos canais em seus lares, numa oração rogativa pela saúde do corpo, pela saúde de nossas almas, nossos espíritos, de todos aqui, de todos aqueles que estão em nossos pensamentos, todo aquele que passa pela expiação, pela provação da dor, onde quer que possam se encontrar, em cárceres, nos seus lares, nas clínicas, nas casas de acolhimentos, nos lares de anciões, onde quer que esteja alguém passando pela dor, pela provação, possam chegar o amparo, o esclarecimento, levando, se não for possível ainda, a cura da dor física, que possa ser levado por esse esclarecimento, o entendimento e o fortalecimento para podermos vencer cada etapa, extraindo apenas o aprendizado que ela nos traz. Aqueles que já deixaram essa pátria física, já estão na espiritualidade, que porventura possam estar passando por algum tipo de perturbação, que estejam abertos ao amparo também, ao socorro desses caravaneiros que são movidos somente pelo amor, para que eles também possam retomar o seu caminho da busca da elevação e da felicidade. Ao encerrarmos nossas transmissões, desejamos a todos aqui ou em seus lares que nesse momento da Semana Santa, que não fiquemos presos somente a essas horas mais dolorosas, mais tristes da Sexta-feira Santa, que não mantenhamos o Cristo na cruz, agonizante, mas que guardemos a grandeza de tudo que Ele nos deixou, da ressurreição, que matemos aquele homem velho nessa sexta-feira, cheio ainda de imperfeições, para ressuscitar um espírito novo, mas em consonância com os seus evangelhos, com os seus ensinamentos, nesse domingo de Páscoa. Que possamos guardar, sim, os 3 anos de pregação dele sobre a terra. Isso sim,
esse tempo curto que o homem deu a ele pode nos salvar. Não é a cruz, não é o túmulo vazio, não é a dor, não é a espada transpassando o seu peito. Nada disso. O que nos salva de nós mesmos, das nossas atitudes, é colocar em nossas vidas os ensinamentos que Ele nos deixou. Que possamos viver todos de tudo isso. Refletir e colocar em prática. É o nosso desejo a todos. Aqueles de seus lares desejamos uma boa noite e uma feliz Páscoa.